Olá, meu nome é Andresa, sou discente do 9º semestre do curso de fisioterapia e o meu trabalho se intitula como avaliação do tempo de reação e fragilidade em idosas comunitárias. A velocidade comportamental diminui com o envelhecimento e com isso ocorre uma lentidão. E essa lentidão aumenta a predisposição de um idoso sofrer uma queda. Então nós tivemos como objetivo avaliar se há uma relação entre a diminuição desse tempo de reação motora e a fragilidade nessas idosas comunitárias. Nossa amostra foi composta por 35 idosas e nós utilizamos para avaliação da força de preensão manual, o dinamômetro. Para avaliar a fragilidade, nós utilizamos uma escala, a escala de Edmonton, e também vimos o déficit cognitivo do idoso através do Mini-Mental, e nós avaliamos também o tempo de reação motora, utilizando o TRT simples e o TRT fadiga. Bom, trata-se de um estudo descritivo transversal que foi realizado na cidade satélite de Ceilândia. O Mini-Mental é dividido em duas partes que abrange orientação, atenção e memória, chegando a um total de 30 pontos. Quando o paciente chega a um score menor do que 18 pontos, indica que ele tem um déficit cognitivo. Dinamometria de força de pressão manual, nós utilizamos o dinamômetro JAMA. Foram 3 medidas entre o membro dominante e o membro não dominante, no qual o valor mais alto dessas 3 medidas foi o que prevaleceu. E houve um intervalo de 1 minuto entre uma medida e outra. Já a questão da fragilidade, nós utilizamos a escala de Edmonton. Ela avalia 9 domínios em relação à fraqueza. De acordo com o score final das respostas, nós chegamos a 5 categorias diferentes sobre fragilidade. Já o teste TRT simples consistiu no aparecimento de um quadrado vermelho no centro de um monitor com um tempo pré-determinado. E quando esse estímulo aparecia, o paciente deveria imediatamente pressionar um pedal fixo no solo. Então, assim que ele via esse quadrado vermelho, imediatamente ele deveria pressionar esse pedal. O teste de TRT fadiga, aparecia na tela do computador uma barra vermelha que se deslocava da esquerda para a direita. E quando ocorria esse movimento, o paciente deveria pressionar o pedal enquanto ocorria esse movimento. Quando parava a barra, o paciente deveria imediatamente liberar o pedal fixo no solo. Quanto aos resultados, dos 35 idosos, 15 foram categorizados como não frágeis, 11 como pré-frágeis e 9 como frágeis. Nós tivemos uma amostra homogênea tanto para IMC, peso, altura e idade. Nós tivemos apenas uma diferença significativa entre os scores do Mini-Mental, entre os grupos dos pré-frágeis, frágeis e não frágeis. A comparação da força muscular do membro direito e do membro esquerdo não apresentou nenhuma diferença significativa. Já o tempo de reação motora simples e o tempo de reação motora à fadiga já apresentou uma variabilidade, aumentando de acordo com a fragilidade que o paciente apresentou. Ou seja, quanto mais frágil o paciente maior o tempo de reação motora que ele obtém. E nós chegamos aos resultados de que o tempo de reação motora de fato diminui conforme a fragilidade do idoso, né? E isso leva a uma lentificação, né, do processo da reação, da resposta motora. Então tudo isso predispõe de fato o idoso à queda. Estudos na literatura exibem ter uma maior incidência do risco de queda em idosos com redução da força e do tempo de reação muscular. Então, esses achados da literatura, junto com os resultados do nosso estudo, indicaram que a fragilidade é um preditor na modificação do tempo de reação motora nesses idosos, né? Então, essa lentificação do processo de obter uma resposta de fato deixa o idoso mais exposto ao risco de queda.